Olha, ontem eu falei aqui sobre a delação da Sara. A Sara Giromini ela procurou o Ministério Público Federal para fechar uma delação premiada. E hoje, o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, entrevistou o Alexandre de Moraes. Eles tinham entrevistado, eu até falei sobre isso, no passado eles entrevistaram faz um mês mais ou menos, o Rodrigo Pacheco, e logo no sábado seguinte entrevistaram o Arthur Lira, que falaram coisas importantes na época sobre o bolsonarismo e sobre como eles iam agir. O Arthur Lira, inclusive, fez muito do que falou que faria. O Alexandre de Moraes, ele falou muito sobre o inquérito das fake news hoje, sobre inquéritos dos atos antidemocráticos e sobre o que esperar para a próxima eleição. Porque a gente sabe, eu sei e você sabe, que a eleição de 2018 foi contaminada por fake news e que muita gente foi enganada e que isso mudou o resultado da eleição. O Alexandre de Moraes fala disso e fala sobre o que vão fazer para que essa organização criminosa que agiu nas eleições de 2018 não haja em 2022. Eu vou falar sobre isso, ele até falou sobre, ele deixou escapar sobre condenações dos bolsonaristas, depois ele voltou atrás e falou, opa, eu não posso falar condenações, quer dizer, a coisa vai ficar feia para os bolsonaristas. Anota aí, eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Você quer ver bolsonaristas que espalharam fake news condenados? Então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, que aqui ó, a gente luta contra o bolsonarismo todos os dias, contra as fake news dele, porque a gente sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news, está enganando agora quantas pessoas inocentes não estão morrendo tomando cloroquina, ivermectina. Muitas vezes não são bolsonaristas, são pessoas inocentes que nem gostam do Bolsonaro, mas realmente acreditam nas fake news que essa corja está divulgando. E se você é contra eles, então se inscreve. Aí embaixo do vídeo é um segundo, é de graça se inscrever no canal. E ó, a gente está denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Isso foi hoje em Bangu, no Rio de Janeiro. Olha só, estava lotado. E a gente estava denunciando lá o fato do Bolsonaro não ter comprado vacina, de ter se recusado a comprar 70 milhões de doses da Pfizer, o desastre econômico, o desemprego. A gente denuncia que o que está matando a economia não é o lockdown, é a falta de vacina. A gente também denuncia que o Bolsonaro não quer pagar auxílio para os empresários. Tudo isso a gente denuncia nas ruas. Para o pessoal, no final do vídeo eu vou mostrar o trecho aqui, ó. Tem menos de um minuto aqui o trecho desse vídeo, que a audição ficou 2 horas rodando hoje lá. Rodou ontem no centro do Rio e rodou também no Rio de Janeiro na quinta-feira. Ficou 2 horas cada dia, 6 horas essa semana no Rio de Janeiro. Eu mostro no fim do vídeo. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e o Apoia pra gente ampliar, pra gente ir pra mais cidades, pra ampliar e denunciar o Bolsonaro em tudo que é lugar do Brasil. Agora vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, ó. O Alexandre de Moraes começou a live dele, ele falou de vários assuntos, falou muito sobre a liminar do Barroso, criticou o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro passou de todos os limites, que não são cabíveis as críticas que ele fez ao Barroso. Falou, você pode criticar uma decisão, você pode criticar o teor da decisão, você pode falar o que quiser, mas você não pode xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal dessa maneira, não pode, ainda mais sendo presidente da República. Mas isso, ó, isso era aperitivo, uma aperitiva. Eu queria ver o prato principal e a sobremesa com a cereja do bolo. O prato principal veio logo depois, quando perguntaram para ele sobre o inquérito das fake news. E aí, perguntaram para o Alexandre de Moraes se tem alguma coisa planejada para que não deixem ocorrer em 2022 o que ocorreu em 2018. Porque, ó, em 2018 a gente sabe o que aconteceu. Inclusive tem uma matéria daquela jornalista da Folha que o Bolsonaro até foi condenado faz umas 2 semanas a pagar 30 mil de indenização para ela, a Patrícia Campos Melo, que mostrava até os chips de celular que foram usados, mostrava que foi a Havan quem pagou isso. Quer dizer, tem crime ali, muitos crimes ali, e estão sendo investigados justo pelo Alexandre de Moraes. Aí ele começa defendendo o inquérito das fake news. Por quê? Porque tem gente que até hoje o bolsonarismo ataca o inquérito das fake news. Aí ele fala, olha, quando o então presidente do STF, Dias Toffoli, iniciou o inquérito das fake news, isso eu, o Thiago, não sabia, por exemplo. Ele anexou, junto ao pedido para iniciar o inquérito, ele anexou vários documentos que o STF tinha mandado para o Ministério Público Federal, com ameaças a ministros do Supremo, com fake news sobre ministros do Supremo, até planejando atentado contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E a Procuradoria-Geral da República, nem o Ministério Público Federal fizeram nada, ninguém investigou nada. Aí o Alexandre de Moraes fala, ó, a gente tinha que se proteger. Uma coisa é alguém falar, olha, eu não gosto da decisão do ministro tal, ele é um imbecil, ele é um idiota. Isso é uma coisa. Pode estar errado em algum nível? Pode, mas isso é uma coisa. Outra coisa é alguém planejar um atentado
contra um ministro do Supremo Tribunal Federal no aeroporto, sabendo o dia, o horário do voo, o número do voo, o horário que ele chega no aeroporto, o horário que ele embarca, tudo isso, e planejar um atentado. Aí não dá, aí isso não é liberdade de expressão. E ele faz uma defesa bem contundente disso e isso é trecho para pegar, é coisa para pegar o trecho da fala dele e jogar na cara dos bolsonaristas, porque eles estavam planejando atentados terroristas. Uma coisa é chegar e falar, olha, eu não gosto da decisão do Barroso, eu acho o Barroso um isso, aquilo, o Fachin é nosso, o Fachin é um lacaio da Lava Jato. Isso é uma coisa, eu tô xingando o Fachin, mas eu não tô falando, por exemplo, como foi objeto do inquérito das fake news, que começou o inquérito, como algumas pessoas que estavam falando em invadir a casa e estuprar as filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha o nível em que chegou o bolsonarismo, chegou nesse nível, eu não vou nem repetir de tão horrível que é a coisa. Aí ele começa a falar do inquérito, e aí ele fala, o inquérito dos atos antidemocráticos e o das fake news, eles andam juntos, porque é a mesma organização criminosa. Isso é para uma parte da esquerda, que estava até outro dia, eu vi gente da esquerda falando, esse inquérito das fake news uma hora vai virar contra a gente, você vai ver, vão usar para censurar a esquerda. Para esse pessoal, é o mesmo pessoal, uma parte pequena da esquerda que estava defendendo o Donald Trump quando o Twitter deletou a conta dele, quando o Facebook deletou a conta dele. Estavam falando, agora vamos fazer com a gente, você vai ver, vamos fazer agora com a esquerda. Tem que voltar o Twitter do Trump. Tem um pessoalzinho da esquerda, quem acompanha as redes sociais sabe quem são, inclusive alguns são bem famosos, só que tem um problema, a esquerda já está sendo censurada no Facebook. No Twitter, eu tive 2 Twitters deletados. O primeiro porque eu xinguei o Bolsonaro. O segundo porque eu criei, como eu coloquei o meu próprio nome, eu não usava a minha foto. Quando eu mudei para minha foto, o Twitter deve ter algum reconhecimento facial, deletaram minha conta e mandaram e-mail, porque você driblou a suspensão anterior. Quer dizer, não queremos você criticou o Bolsonaro. Aí eu criei uma terceira conta, meu nome no Twitter é Thiago Brasil. Outro dia até falaram, por que seu nome é Thiago Brasil? Porque se eu colocar Thiago dos Reis, eu sou banido na hora. Essa é a censura que já ocorre na esquerda muito antes do Donald Trump ter a conta dele deletada no Twitter. E aí, para quem tinha dúvidas de que o inquérito da fake news estava focando só no bolsonarismo, o Alexandre de Moraes foi claríssimo, dizendo que é a mesma organização criminosa dos atos antidemocráticos, que a gente sabe que são bolsonaristas. Tem lá a Sara Giromini, que é quem está querendo delatar. Ele não falou sobre delação da Sara, ele nem pode, porque ele é o principal investigador do caso, ele talvez venha a ser... Provavelmente ele vai pedir a suspeição para não julgar o caso. Mas talvez, se não pedir, ele possa ser até juiz do caso. Então ele não pode falar sobre delação da Sara. Mas ele falou que é a mesma organização criminosa e que eles são financiados por empresários, tanto do Brasil como do exterior. Ele confirmou o que eu falei aqui ontem, que o Dias Toffoli tinha falado no dia 21 de fevereiro no Canal Livre, que é um programa da Bandeirantes. Ele tinha falado, vem dinheiro de fora do Brasil e o inquérito é muito maior do que se imagina. Sobre a eleição de 2022, o Alexandre de Moraes usou um exemplo que eu não acho um exemplo válido. Ele falou, olha, nas eleições de 2020 a gente já conseguiu coibir fake news. Tanto é que foi muito menos do que nas eleições anteriores. A gente prendeu lá um hacker que invadiu o TSE e ia começar a fazer chantagens, tudo mais. A gente conseguiu coibir isso muito. O João Campos foi eleito com fake news. Tem prova do pessoal pago pelo João Campos com fake news distribuindo na porta de igreja evangélica. Tem provas. O Bruno Covas estava com fake news em carro de som contra o Boulos e comprando voto ainda. Então, assim, funcionou porque o bolsonarismo não teve o poder que tinha antes? Será? Será que o bolsonarismo não teve o poder das eleições de 2018 porque eles tentaram, mas o STF, o TSE conseguiu coibir isso? Ou será que é porque o bolsonarismo obviamente vai usar todas as armas que tiver? E veja, são armas que nós não sabemos que eles têm, assim como em 2018 não sabíamos que tinham essas armas. Ou será que eles vão usar as armas que eles tiverem para a eleição presidencial, que é a eleição que importa? Você acha que o Bolsonaro está ligando de, vou usar agora as minhas armas todas para eleger meia dúzia de prefeito e vereador, quando ele pode eleger senadores, deputados, governadores e presidente da República? Olha, então não é válido o exemplo da eleição de 2020, no caso, para usar a palavra do Bolsonaro, no tocante às fake news. Por quê? Porque o bolsonarismo não focou naquela eleição. O Bolsonaro ele se resumiu na eleição municipal
a fazer uma live falando de alguns candidatos. A maioria deles não foi eleito. Isso foi o que o Bolsonaro fez. Não teve aquela campanha maciça do bolsonarismo. Pra você ter ideia, eu vejo mais campanha do bolsonarismo pela cloroquina, eu vi pelo menos pela cloroquina, do que por candidatos bolsonaristas na eleição de 2020. O gabinete do ódio não agiu na eleição de 2020. Eles estão preparados para 2022. Então esse exemplo do Alexandre não é um exemplo para mim, Thiago, comenta aí sua opinião. Não é um exemplo para mim válido, mas a cereja do bolo, foi quando ele falou, olha, mas essa organização criminosa que ele falou, tem um núcleo dos financiadores, que são os empresários, tem o núcleo dos produtores, que é quem produz fake news, é gente que recorta vídeo, aí faz o recorte de vídeo, gente que faz meme, gente que sabe edição de imagem, gente que faz as montagens, aí eles fazem mal feito de propósito, veja bem, eles fazem mal, você vê uma fake news do Bolsonaro, às vezes vem num meme, tá meio mal feito, é de propósito, tem erro de português, é de propósito, pra parecer que foi uma pessoa qualquer que fez do próprio celular, pegou um aplicativo de editar e ficou assim no celular e fez lá algum semi-analfabeto. Não, é gente profissional que fez aquilo. Tão profissional que faz errado de propósito para parecer amador. O real profissional é aquele que sabe fazer o trabalho tão bem que parece amador. E os bolsonaristas fazem isso, eles distribuem em dezenas de milhares de grupos de WhatsApp. Eles estão sendo coibidos agora porque, além do WhatsApp mudar algumas coisas na política, que mexeu muito para o Bolsonaro, os inquéritos foram avançando e o bolsonarismo foi recuando. Quanto mais avança o inquérito, mais recua o bolsonarismo. Tanto é que vários já fugiram no país. E aí ele fala, olha, entre esses núcleos todos tem um núcleo, que é o núcleo. Ele não usa a palavra parlamentares, mas ele fala o núcleo político. E aí, falando do exemplo do Daniel Silveira, na entrevista ele fala, Aí ele dá a entender, eu não lembro exatamente a palavra que ele usa, mas é engraçado. Ele dá a entender que serão todos, se não presos, terão as asinhas cortadas até 2022. Ele falou condenados. Ele falou, vão ser todos condenados. Aí depois ele volta, que ele sabe que o bolsonarismo vai tentar usar isso contra ele. Ele volta lá, não condenados, mas eles serão todos, até então nós resolveremos esse problema das fake news. Então, uma dúvida que muita gente da esquerda tem que é, será que 2022 vai ter aquele aparato bolsonarista? De acordo com o Alexandre de Moraes, não haverá esse aparato bolsonarista. E o gabinete do ódio continua agindo e ele falou, a gente sabe tudo o que está acontecendo, continua agindo, está agindo agora contra o Barroso, então um monte de fake news contra o Barroso, contra o STF volta a ser vítima do gabinete do ódio. Dia, se eu não me engano, 21 de abril, o STF julga em plenário se o Daniel Silveira vira réu ou não, e aí a gente vai começar a ver, talvez, algumas das provas aparecerem desse inquérito a partir do dia 21 de abril. Então espera aí 2 semaninhas e a gente vai ver o inquérito dos atos antidemocráticos andar. O das fake news, faz alguns dias o Alexandre de Moraes pediu mais 60 dias para prorrogar o inquérito. Quer dizer, vamos continuar investigando, quer a minha opinião? Minha opinião aqui do feeling. Isso vai demorar até o fim do ano, vai começar no comecinho do ano que vem, vai começar bomba atrás de bomba sobre o inquérito das fake news. Por quê? Porque não adianta ferrar o gabinete do ódio agora, que eles vão ter 1 ano e meio para se reinventarem. E o bolsonarismo se reinventa muito rápido. São profissionais na área do marketing digital. É isso que eu falo para todo mundo da esquerda, políticos e tudo mais. Use profissionais do marketing digital. Não adianta pegar o amigo do amigo. Não. Profissional, o bolsonarismo usa profissionais, inclusive o pessoal do Steve Bannon, que é profissional do exterior, eles usam, que é quem faz as estratégias e dá as diretrizes, é assim que eles conseguem alcançar tanta gente. Não adianta então bater neles agora e eles terem 1 ano e meio para se reinventarem na eleição. Eles vão se ferrar, vai ser no final desse ano, no começo do ano que vem, que aí não vai dar tempo. Aí eles vão ser pegos com as calças curtas, como diz aí o ditado popular. Então, quem viver verá, aguarde, mas a boa notícia é essa, o STF está em cima. O STF está em cima, felizmente. Teve muito mais na entrevista do Alexandre de Moraes, ele falou muito sobre falaram sobre o projeto anticrime que foi aprovado no ano passado, falou sobre várias outras coisas. Muito interessante a entrevista dele, mas a parte principal aqui, pelo menos para nós, para derrubar o Bolsonaro, é isso. Esses inquéritos estão andando, está sendo investigado e eles vão cortar as asinhas antes da eleição. Isso já está prometido pelo próprio investigador e juiz do inquérito. Agora eu vou mostrar o carro de som. O juiz eu acho que não vai ser ele. Ele não é um Sérgio Moro, ele vai se declarar suspeito, porque se ele comandou a investigação, ele não vai julgar também. Aqui o carro de som em Bangu, no Rio de Janeiro, hoje. Quase
4 mil mortos por dia. Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho. No próximo vídeo eu mostro mais trechos. Tem um que a gente fala sobre o Sérgio Moro e sobre a parcialidade do juiz ladrão. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, apoie-se. Vamos pra cima dessa corda que eles estão cambaleando. Se empurrar com força, eles caem. Falou.